Boa tarde a todos, boa tarde os presentes, boa tarde senhores vereadores, vereadora Lucinéia, pessoal que nos acompanha de casa também, muito boa tarde ainda, né? Não tá escuro, mas dando boa noite para o pessoal aí. Obrigado pela presença do pessoal da Prefeitura, os contadores, Flávia, Edna, Márcia, o pessoal todo, Edson, que está aqui, já trabalhou conosco aqui nessa casa. É uma honra recebê-los aqui e fiquem sempre à vontade para estar participando das sessões aqui nessa Casa de Leis. Nós vamos, antes de mais nada, nos colocar em pé. Deixa eu só fazer a leitura aqui da nossa sessão. Nós vamos dar abertura à nossa 36ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa, 4º período da 15ª legislatura, dia 21 de novembro de 2022, segunda-feira, às 18 horas. Nós vamos nos colocar em pé nesse momento para a oração do Pai Nosso. Gostaria aqui, antes de mais nada, também justificar a ausência dos vereadores Antônio César Creplive e Anderson Mendonça, que estão participando de um treinamento. Nós temos, então, nesse momento, nós estamos começando hoje uma ordem diferente. Os vereadores, acho que já perceberam aí a sequência da nossa ordem aqui na Câmara, conforme o nosso novo regimento interno. Então, hoje é a nossa primeira sessão com esse novo formato, já baseado no nosso regimento interno, que já foi votado e está sendo colocado em prática. Nós temos, nesse momento, as nossas correspondências recebidas com a leitura da carta que nos foi endereçada pela Escola Municipal Izair Lago. Aos senhores vereadores, nós, alunos do 5º C da Escola Municipal Izair Lago, através das disciplinas de História, Geografia e Português, aprendemos sobre a formação do Estado, sobre a participação popular e a importância de vossas senhorias para a comunidade. Com base em tudo que vimos, gostaríamos de entregar aos senhores um pedido de melhorias para o nosso bairro, pois sabemos que a nossa participação é muito importante para o município e, consequentemente, para a nossa formação enquanto cidadãos atentos aos nossos deveres e direitos. Após muita discussão em sala, fizemos um levantamento de serviços bons em nosso bairro, mas também de melhorias que podem ser desenvolvidas. Elencamos as seguintes sugestões. Controle de animais em situação de rua. Esse foi o problema que mais os alunos citaram, pois vemos um crescente número de animais abandonados em nosso bairro, apresentando um descontrole populacional. Gostaríamos que essa questão fosse tratada com muita atenção, pois várias são as problemáticas que isso pode acarretar, como acidentes de trânsito, acidentes com ataques desses animais e doenças que podem acometer também a comunidade. Conscientização sobre o descarte de lixo. Sabemos que a Prefeitura tem a coleta regular de lixo orgânico e reciclável. Porém, ainda há muito descarte incorreto. Sugerimos colocar peneiras nos bueiros para que os lixos não sejam levados para a correnteza e até mesmo projetos de incentivo e conscientização de descarte correto do lixo, visto que residimos ao lado da mata preservada. Infraestrutura nas ruas, como asfalto, lombadas e ou radares. Muitos alunos relataram que carros e motos passam pelas ruas com velocidade alta, podendo ocasionar acidentes. Acesso a lazer de qualidade, como a reforma das praças, dos campos de areia, teatro, aulas no contraturno, eventos culturais direcionados à nossa faixa etária. Gostaríamos de mais acesso à cultura, eventos artísticos e a manutenção regular das pracinhas. Os alunos trouxeram que a rede que envolve o campinho de areia está sem manutenção há algum tempo.
Os parquinhos poderiam ter mais balanços, espaços de convivências e banquinhos. Ficaremos muito gratos se ao menos um destes itens possam ser correspondidos. Estamos à disposição para discutir melhorias que cabem a nós enquanto população. Certo de vossa atenção, agradecemos, certo de vossa colaboração, agradecemos sua atenção. Atenciosamente, alunos do 5º C. Obrigado, vereador. Só uma pausinha para dar uma ênfase a essa carta. Nós tivemos na semana passada, eu e o Caio, na Escola Isair Lago, a convite de uma professora para explicar qual é a função do vereador, como funciona um processo legislativo desde a eleição do vereador até a função que o vereador deve desenvolver dentro do seu mandato. Uma oportunidade muito boa em que nós recebemos essa carta dos alunos e nós estamos hoje trazendo essa informação aqui para os nossos munícipes e para os senhores vereadores também. Se me permite, presidente, somente uma consideração. Acho que a gente tem que mencionar e valorizar o trabalho dessa professora, porque é algo que a gente vem trabalhando, né? Algo que a gente quer expandir enquanto vereadores, o conhecimento da população por parte do que de fato são os vereadores, quais são suas funções e de que forma a gente deve acessar os serviços de forma geral, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo. E esse trabalho autônomo, a gente percebeu que pelo menos 30 crianças saem conscientizadas com relação a esse processo. A tendência é que isso vá se expandindo e que os próximos alunos sejam assim. Que bom seria também, né, vereador, se nós tivéssemos esse projeto implementado em todo o município como algo a ser desenvolvido por todas as crianças em um determinado período. Os frutos certamente seriam muito bons. Muito bem, nós continuamos agora com o nosso expediente e a leitura da ata, leitura e votação da ata da 35ª reunião ordinária do dia 7 de novembro de 2022. Ata da 35ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa do 4º período, da 15ª legislatura de 4 Barras, Estado do Paraná, realizada às 18 horas do dia 7 de novembro de 2022. Sob a presidência do vereador Eduardo José Lago, deu-se início à sessão, como de costume, fez-se a oração do Pai Nosso. Após cumpridos os dispositivos regimentais, o primeiro secretário, senhor vereador Caio Augusto Santos, verificou a presença dos vereadores Anderson Mendonça, André Luiz Bárcia da Silva, Edson dos Santos Paula, Gilson Rodrigues Cordeiro, Lucinéia Alves da Silva, Sandro Helena Andreata. Houve a ausência justificada do vereador Antônio César Crepelive, conforme disposto no artigo 17, inciso 1º do regimento interno dessa Casa de Leis. Aberta a tribuna livre, faz uso das palavras dos vereadores Caio Augusto Santos, Edson dos Santos Paula, Anderson Mendonça, Gilson Rodrigues Cordeiro, Sandro Helena Andreata. O presidente comunica ao primeiro secretário que proceda com a leitura da moção de aplauso da autoria do vereador Gilson Rodrigues Cordeiro ao senhor Wellington Fábio Benedetti. O presidente solicita ao primeiro secretário que proceda com a leitura da moção de aplausos da autoria do vereador Edson dos Santos Paula aos guardas municipais Ivonete Aquino Peixoto, Jefferson Messias dos Santos. O presidente solicita ao primeiro secretário que proceda com a leitura da moção de aplausos da autoria do vereador Edson dos Santos Paula aos guardas municipais Ivonete Aquino Peixoto, Jefferson Messias dos Santos. O presidente solicita ao primeiro secretário que proceda com a leitura da moção de aplausos da autoria do vereador Edson dos Santos Paula aos guardas municipais Jefferson Messias dos Santos e Isaac Silva de Oliveira. O presidente solicita a leitura e votação da ata da 34ª reunião ordinária realizada no dia 31 de outubro de 2022. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovada por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula do projeto de lei número 39 de 2022, de autoria do Poder Executivo, para apresentação de emendas, conforme inciso 1º do artigo 152 do Regimento Interno, já com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, que estima a receita e fixa a despesa do município de 4 Barras para o exercício financeiro de 2023. O presidente solicita a leitura da súmula do projeto de lei número 41 de 2022, de autoria do Poder Executivo,
para apresentação de emendas conforme o inciso 1º do artigo 152 do Regimento Interno, já com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, que autoriza dispositivos da Lei Municipal número 1445, de 25 de outubro de 2022, que dispõe sobre o Plano Plurianual PPA 2022-2025 para o município de Quatro Barras, Estado do Paraná, e estabelece outras providências. O presidente solicita a leitura da súmula do projeto de lei número 47 de 2022, que é da autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Quatro Barras e dá outras providências, ficando encaminhado para as comissões permanentes. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 51 de 2022, de autoria da mesa diretiva, que adiciona à lei número 691 de 2021 o artigo 35A, que trata da gratificação por tempo de serviço e dá outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula do projeto de lei número 52 de 2022, de autoria da vereadora Lucineia Alves da Silva, que institui a Semana Municipal de Conscientização Negra no âmbito do município de Quatro Barras, Estado do Paraná, e dá outras providências, ficando encaminhadas às comissões permanentes. O presidente solicita a leitura da indicação número 98 de 2022, da autoria dos vereadores Anderson Mendonça e Gilson Rodrigues Cordeiro. O presidente solicita a leitura da indicação 99, de autoria do vereador Caio Augusto Santos, e mais nada havendo na ordem do dia, bem como a ser relatado, foi encerrada a presente sessão, cuja ata e o áudio estão arquivados na íntegra nos anais dessa Casa de Lei, a qual, após ser lida, discutida e votada, será assinada pelo senhor presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Obrigado, Caio. Nesse momento colocamos a ata em votação. Ata aprovada. 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Faremos agora a leitura e votação da ata da 22ª reunião extraordinária do dia 8/11 de 2022. Ata da 22ª reunião extraordinária da segunda sessão legislativa do 4º período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, realizada às 15 horas do dia 8 de novembro de 2022, sob presidência do vereador Eduardo José Lago. Deu-se início à sessão, como de costume, fez-se oração do Pai Nosso. Após cumprido o dispositivo regimental, o primeiro secretário, o senhor Caio Augusto Santos, verificou a presença dos vereadores Anderson Mendonça, Antônio César Crepilive, André Luiz Bárcia da Silva, Edson dos Santos Paula, Gilson Cordeiro dos Santos e Sandro Leão de Atra. Houve ausência justificada da vereadora Lucineia Alves da Silva, conforme disposto no artigo 17º, do inciso 1º do Regimento Interno dessa Casa de Leis. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 42, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Quatro Barras, Estado do Paraná, a efetuar cessão de uso gratuito do imóvel ao cessionário e para os fins que especifica. Após a leitura, a presidência abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 47 de 2022, da autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Quatro Barras e dá outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. Em mais nada havendo na ordem do dia, bem como a ser relatado, foi encerrada a presente sessão, cuja ata e o áudio estão arquivados na íntegra nos anais dessa Casa de Leis, a qual, após ser lida, discutida e votada, será assinada pelo senhor presidente e pelo primeiro e segundo secretário. Obrigado, Caio. Mais uma vez colocamos a ata em votação. Ata aprovada, 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. A nossa última ata de hoje é a leitura e votação da ata da 23ª reunião extraordinária, dia 8/11 de 2022. Ata da 23ª reunião extraordinária da segunda sessão legislativa do 4º período
da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, realizada às 15h10, do dia 8 de novembro de 2022, sob a presidência do vereador Eduardo José Lago. Deu-se início à sessão, como de costume, fez-se a oração do Pai Nosso. Após cumprido o dispositivo regimental, o primeiro secretário, o senhor vereador Caio Augusto Santos, verificou a presença dos vereadores Anderson Mendonça, Antônio César Criplive, André Luiz Bárcia da Silva, Luiz Edson dos Santos Paula, Gilson Rodrigues Cordeiro e Sandra Helena Andreata. Houve ausência justificada da vereadora Lucinéia Alves da Silva, conforme disposto no artigo 17º, inciso 1º, do regimento interno dessa Casa de Leis. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação, em segundo turno, do projeto de lei número 42, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Quatro Barras, Estado do Paraná, a efetuar cessão de uso gratuito do imóvel ao cessionário e para fins que especifica. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 47, da autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Quatro Barras e das outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. Em mais nada havendo na ordem do dia, bem como a ser relatado, foi encerrada a presente sessão, cuja ata e áudio estão arquivados na íntegra nos anais dessa Casa de Leis, o qual, após ser lida, discutida e votada, será assinada pelo senhor presidente, pelo primeiro e segundo secretário. Obrigado mais uma vez, vereador. Nesse momento colocamos a ata em votação. Ata aprovada, 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Nós vamos agora para os nossos projetos de lei que são encaminhados às comissões. Primeira leitura da súmula do projeto de lei número 39, de 2022, de autoria do Poder Executivo, para apresentação de emendas conforme o inciso 1º, artigo 152 do Regimento Interno, já com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamentos. Estima a receita e fixa a despesa do município de Quatro Barras para o exercício financeiro de 2023. Leitura da súmula do projeto de lei número 41, de 2022, de autoria do Poder Executivo, para apresentação de emendas, conforme o inciso 1º, artigo 152 do Regimento Interno, já com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamentos. Autoriza dispositivos da Lei Municipal número 1445, de 25 de outubro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual PPA 2022-2025 para o município de Quatro Barras, Estado do Paraná, estabelece outras providências. Leitura da súmula do projeto de lei complementar número 48 de 2022, de autoria do Poder Executivo, com encaminhamento às comissões. Altera a Lei 38 de 2021, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Quatro Barras e dá outras providências. Leitura da súmula do projeto de lei complementar número 49 de 2022, de autoria do Poder Executivo, com encaminhamento às comissões. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar distribuição gratuita de prêmios mediante sorteio nos limites da sua jurisdição, como meio auxiliar de fiscalização e ou arrecadação de tributos de sua competência. Leitura da súmula do projeto de lei complementar número 50 de 2022, da autoria do Poder Executivo, com encaminhamento às comissões. Altera a Lei número 12 de 99, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Quatro Barras, das autarquias e das fundações municipais. Leitura da súmula do projeto de lei número 51 de 2022, de autoria do Poder Executivo, com encaminhamento às comissões. Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 920.557,77 ao orçamento geral do corrente exercício e dá outras providências. Leitura da súmula do projeto de lei número 54 de 2022, de autoria do vereador Anderson Mendonça, com encaminhamento às comissões. Institui o Dia da Pesca e do Pescador no âmbito do município de Quatro Barras, Estado do Paraná, e dá outras providências.
Leitura do requerimento número 25 de 2022, de autoria do vereador Sandro Heleno Andreatta, com encaminhamento às comissões. Que a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo envie a cópia na íntegra do boletim de ocorrência do assalto ocorrido há dias atrás no Céu das Artes, Borda do Campo. Em atendimento ao disposto no regimento interno, artigo 9º e 10º, item 4, do artigo 97, item 3º, artigo 114, inciso 1º, e também de acordo com o artigo 15º, item 10º, da Lei Orgânica Municipal, a pedido da comunidade que questionou esse vereador para saber quais itens foram roubados. Leitura da indicação número 100 de 2022, da autoria do vereador Caio Augusto dos Santos, com encaminhamento às comissões. Que seja feita a instalação de uma lombada ou redutor de velocidade na rua Nilo Fávaro, próxima à esquina com a rua Manuel Alves Cordeiro. Este vereador foi procurado por munícipes dessa localidade, em especial o senhor Osmar Bispo da Cruz, cobrando providências no sentido de proceder à instalação de uma lombada ou redutor de velocidade no endereço acima citado. A referida reivindicação é pertinente, visto que a rua é muito movimentada e que os veículos trafegam ali em alta velocidade e o risco de acidentes graves se torna constante. Leitura da indicação número 101 de 2022, da autoria do vereador Caio Augusto dos Santos, com encaminhamento às comissões. Que seja feita a reforma ou reparo da calçada da Avenida Dom Pedro II, em frente ao número 610. O local mencionado possui um grande fluxo de pedestres e clientes que ali também usufruem do comércio. Podemos ver nas fotos anexadas abaixo as deformações existentes nessa calçada, as quais estão dificultando o tráfego de quem utiliza essa via. Pedestres são obrigados a dividir o espaço destinado aos veículos, prejudicando a livre circulação das pessoas, principalmente das crianças, idosos e portadores de necessidades especiais. O atendimento desta indicação se faz necessário e urgente, visando zelar pela segurança dos pedestres, bem como tornar o local seguro. Leitura da indicação número 102, de 2022, da autoria do vereador Caio Augusto dos Santos, com encaminhamento às comissões. Que seja feita a manutenção para a correção da erosão na via destinada a veículos e meio-fio, situado na Rua das Azaleias, esquina com Rua das Camélias, no bairro Itapira. Esse vereador foi procurado por munícipes dessa localidade, acima citado, onde existe uma erosão com a presença de um grande buraco, comprometendo assim todo o calçamento, como pode-se observar nas fotos anexas. Também há uma situação precária do meio-fio. Advertimos que o local é de grande circulação de crianças. Com a atual situação, o deslocamento de pedestres fica debilitado, oferecendo risco aos usuários, tornando o local com um risco iminente de acidentes. Nesse momento, nós fazemos também a leitura da moção de aplausos, de autoria do vereador Caio Augusto dos Santos, ao senhor Gerson Gonçalves da Silva e seus atletas Gabriel Benícius Tenório Leite e Maria Vitória da Silva Santos, com encaminhamento às comissões. O vereador que presente subscreve, com assento nessa Câmara Municipal, na 15ª legislatura do município de Quatro Barras, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições regimentais, vem conceder moção de aplausos ao professor Gerson Gonçalves da Silva e seus atletas Gabriel Benício Tenório Leite e Maria Vitória da Silva Santos. Gerson Gonçalves da Silva. Acho que não lê a coisa agora, né? Lê só depois, né? Acho que não faz a leitura. Não. É? Vai ficar duas vezes, né? Lê duas vezes. Faz sentido. Pelo menos até nós alterar essa parte. Nesse momento, o vereador Sandro Heleno Andreatta pode fazer o uso da palavra por até 3 minutos. Tem que colocar ali, então, não. Não, mas é que ficou fora de ordem. Só manda para coisa. Não, sim, mas eu digo mandar. Leitura da súmula. Não tem. Mas mandar, acho que mandar indicação para a comissão. Vamos fazer uma emenda aí. Tirar a Boa noite. Boa noite a todos. Público aqui presente, que nos prestigia hoje. Boa noite, senhor presidente. Demais vereadores, vereadora Lu, nossa representante feminina,
público que nos assiste em casa, que me traz à tribuna hoje, senhor presidente. Ontem tive a honra de participar, junto com alguns colegas que aqui estão, de um evento organizado pela comunidade e pelos artistas locais, que chamaram de Ocupa Céu, que aconteceu lá no Céu das Artes, na borda do campo. Passou por lá, eu estou aqui com a lista de presença, e assinaram a lista de presença mais de 60 pessoas, 62 pessoas, fora as crianças e outras pessoas que circularam lá e não assinaram a lista. Um importante evento que aconteceu no momento, e eu quero pedir licença aqui para o público, que eu recebi uma carta endereçada por eles, pela comunidade, pelo pessoal que participou lá. Quero pedir licença para fazer a leitura, então, da carta na íntegra aqui. Depois eu me reservo os meus comentários. O Céu das Artes é um equipamento público integrado que oferta atividades e serviços voltados principalmente para a cultura e lazer, com promoção da cidadania e a redução da pobreza e acesso a oportunidades sociais e culturais. O processo de mobilizar os moradores do entorno do Céu das Artes é oportunizar e ocupar o espaço que é público, tornando essa comunidade protagonista do processo de constituição do céu, por se tratar de uma gestão tripartite, poder público, entidades e a comunidade. Deve-se promover ações colaborativas para o bom funcionamento do equipamento, em todas as suas dimensões, gestão, programação e uso do espaço, resultando em uma construção coletiva, o que potencializa o uso e sua sustentabilidade. Desta forma, a comunidade e as entidades organizaram, na data de 20/11/2022, o evento Ocupa Céu, o qual mobilizou o segmento, resultando na presença de mais de 60 pessoas, lista em anexo, que desenvolveram diversas atividades culturais e artísticas no espaço externo do Céu das Artes e pedem que o poder público responda. Qual a data de previsão para o início das atividades do Céu das Artes? Se já existe um planejamento para 2023 com atividades e profissionais necessários. Quais são as dificuldades que o gestor possui que impedem o funcionamento do espaço? Por que a gestão pública não mantém reuniões com o grupo gestor para mantê-lo a par das demandas e situações pertinentes ao andamento do projeto? E por que não estão sendo realizadas ações de mobilização social para o cumprimento da gestão compartilhada, como se faz necessário para o bom andamento do espaço público? Essa é a carta que recebi e que li na íntegra aqui na sessão. Então, como prometido para o pessoal que estava lá ontem, está lida a carta. Mas quero fazer aqui um comentário que agora, em 2017, na gestão do ex-prefeito Lara, do MDB, nós fomos até Brasília e, na oportunidade, quero agradecer aqui o Céu das Artes, que está lá hoje, porque na oportunidade quem nos recebeu lá em Brasília foi o deputado João Arruda, na época, que foi o deputado que nos levou até o Ministério da Cultura lá, e protocolamos, então, um pedido e uma intenção de que esse Céu das Artes fosse feito em 4 barras. E assim foi feito, com a ajuda do deputado, foi protocolado. Então, em 2017, iniciou-se a vontade de ter um Céu das Artes. E se propiciou o local que hoje é lá onde está, que, se muitos lembram aqui, lá em 2017, era um lixão. Um local que se jogava lixo, que acumulava um lixo que estava lá perdido. Então, a gestão trabalhou, arrumou o local e, não sei se por sorte ou o quê, esse projeto foi concedido para 4 barras. Conseguimos. Veio o projeto, se montou um grupo gestor, né, que junto com a Caixa Econômica trabalhou com o projeto, desenvolveu, viu toda a situação do projeto e se tocou e iniciou as obras. Infelizmente, as obras e as coisas no serviço público elas demoram. E aconteceu o término desse projeto só lá no final da gestão, em 2020. Né, no final de 2020. Aí entramos num momento difícil de pandemia. Começou 2021 ainda com a pandemia, o espaço foi lá aberto para usar como atender o pessoal do Covid,
nem questionei na época, porque era uma necessidade que o município realmente tinha, apesar de que, particularmente, eu acho que existiam outros lugares que podia ser voltado para atender isso, e não lá, mas tudo bem, serviu, foi usado, foi utilizado. Mas, felizmente, já se passamos por esse momento de pandemia, não temos mais, o local já foi tirado de lá há muito tempo e levado para outro espaço. E ainda continua o espaço sem ser utilizado. E ainda continua o espaço em aberto. Então, quero aqui provocar a gestão e dizer que respeite o grupo gestor, receba o grupo gestor, explique o que está acontecendo. Por que não abre? Por que não está funcionando? Então, receba o grupo gestor. Eles pediram até para saber o que foi roubado lá, que diz que foi assaltado, foi roubado. Eu tive que fazer um requerimento, que está aí, que nós vamos votar na próxima sessão, para saber o porquê, porque o grupo gestor não pôde ter acesso a isso. E o grupo gestor é a comunidade, é as pessoas que são envolvidas, são os artistas. Então, nós temos lá um prédio lindo, um local lindo, que está pronto para receber a comunidade, para ser usado, e infelizmente está fechado. Então, fica aqui meu apelo para a gestão, para a secretaria, que receba o pessoal da equipe gestora e ponha o quanto antes em funcionamento o espaço que já está lá pronto. É só respeitar o espaço do porquê ele existe, porque ele foi criado. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite. Obrigado. Nesse momento, faz uso da palavra o vereador Caio Augustos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Público que nos assiste aqui, cumprimentando meu amigo Edson, cumprimento todos os contadores que estão aqui hoje, certamente para prestigiar esse projeto tão esperado por vocês, né, em votação. Cumprimentando a Dani, que inclusive me convidou pessoalmente para estar na mobilização de vocês ontem, mas por questões pessoais de outros compromissos eu não pude estar com vocês, mas fica aqui registrado o meu apoio. Não me considero um artista, mas sim um amante da arte, e contem com o meu apoio no que se fizer necessário. Senhor presidente, com frequência a gente acaba utilizando aqui a tribuna para reclamar da falta de atendimento das nossas indicações. Eu acho que uma das piores coisas da vida é a gente falar, eu avisei, né, depois que um problema acontece. E com as nossas indicações tem sido feito aqui, dessa forma, né? Há 6 meses atrás eu indiquei que fizesse um redutor de velocidade na Avenida Dom Pedro, ali após a Panificadora e entre o bairro Itapira, o qual já teve vários acidentes. E hoje, não para o meu espanto, mas por sim já saber da previsão que esse local tem um risco, aconteceu mais um acidente lá entre um ônibus, o Joião, com outro veículo, que inclusive quebrou o poste. Por sorte, nenhum dano a nenhuma pessoa, todos estão com sua integridade preservada, mas quando a gente traz uma indicação aqui, cansa de frisar o quanto a gente quer ser ouvido, é por esses motivos. Eu posso citar diversas vezes que acidentes ocorreram lá, mas insiste em deixar de olhar com carinho para o que a gente está fazendo aqui. O trabalho do vereador é fiscalizar, é indicar e demonstrar, mas nada tem sentido aqui. Parece que é um papel que é colocado no bolso, e eu digo ainda que é colocado por parte dos secretários. Porque quando a gente manda uma indicação, a gente manda ao secretário, não é aos servidores da secretaria. Que fique muito claro isso. Até porque está sobre a matuta, sobre a decisão do secretário delegar o que seus servidores, sobre a sua responsabilidade, estarão realizando. Então a gente não pode, de fato, culpabilizar, e nunca vamos culpar os servidores da secretaria. Mas há, sim, uma falta de atendimento por falta de secretários. Eu já cansei de explicar aqui, toda vez que houver algo relacionado a alguma indicação, algo que a gente fez e que foi descumprido, infelizmente eu vou ter que vir aqui na tribuna e dizer, eu avisei. Com relação, na semana passada, eu estive na Secretaria de Educação preocupado em já estar a par do planejamento das ações que vão ser realizadas no início do ano, no processo de formação continuada dos nossos professores, buscando que a gente tivesse uma grade bem estruturada com relação a assuntos relacionados à educação especial. Em conversa com o FREV, me foi apresentado o planejamento, e
não para minha surpresa, mas para minha felicidade, vi que está alguns temas que a gente vem cobrando há tempo na formação desses profissionais, que eles entrem mais capacitados no sentido de saber o que vão encontrar, uma vez que a gente vem tendo um cenário com relação à educação especial diferente e evoluindo com o passar dos dias. Ainda assim, estamos numa conversação, porque eu acho que dá para, sim, ampliar esse escopo de discussão, principalmente no que se refere a questão dos PAEs, né, dos professores auxiliares, e essa relação do professor auxiliar com a escola como um todo e com os pais. Uma vez que está na mão desses profissionais essa organização de um plano estratégico para que essa criança consiga realmente evoluir, consiga ter um plano individualizado de ensino, o qual nós já aprovamos numa lei de minha autoria, que é o Plano Municipal de Atendimento de Política à Pessoa com Autismo, e que traz essa responsabilidade por parte da Secretaria. A gente espera que seja atendida da forma com que está desenhada hoje. Preocupado também, senhores vereadores, com a questão do surgimento de novos casos, da pandemia. Estive na UPA na sexta-feira para a gente ver como é que está a organização para essa possibilidade de um novo surto, né, de casos. Infelizmente, existe, há tempos, a gente até havia comentado aqui que estávamos há 3 meses sem confirmar nenhum caso. Para minha surpresa, somente, não para minha surpresa, né, mas confirmando o que a gente esperava, somente na sexta-feira já tinham confirmado 7 casos, então a gente esteve conversando lá. Eu conversei com a Juliana e com a Gislaine, que são as meninas responsáveis lá pelo administrativo, o qual, inclusive, eu quero parabenizar, porque na última reunião que estive lá, fiz algumas sugestões, até com um olhar um pouco mais técnico, enquanto profissional de saúde, e percebi que muitas sugestões foram acatadas. Eu acho que é isso que tem que acontecer. Eu estou aqui para construir algo em prol da população. Se eu tenho um conhecimento específico, consigo ajudar de alguma forma, por que o vereador não é visto dessa forma? Por que a gente não pode ter uma política de construção? Só porque o vereador sugeriu, quer dizer que está sendo feito errado? Não é isso. Eu estou vendo de outra forma e estou vendo de uma forma que talvez possa ser aplicado. No mínimo, ser escutado, ser ouvido e tentado, dar uma devolutiva é algo que é respeito ao trabalho do vereador. De qualquer forma, a gente vê que vem tendo uma evolução do pronto atendimento, mas me chama a atenção que ainda, mesmo com diversas reformas, muita reestruturação, a gente sempre se depara com um prédio muito antigo. E quando a gente se trata de prédios de saúde, ele tem características peculiares. Ele tem uma estrutura que não é igual a uma escola. Por exemplo, eu tenho um local destinado para a questão dos materiais contaminados, que ele não pode ficar da mesma forma. Então, essa adaptação ela vai surgindo, mas não surte o efeito necessário. Dessa forma, então, acho que uma das principais metas que temos para os próximos anos é trabalharmos em busca da construção de um novo prédio para a nossa UPA. Né? Sem sombra de dúvidas, o que está hoje atende, em contrapartida, nós sabemos que, inclusive, o telhado lá está num estado extremamente deplorável por questões dos anos, mas uma das principais obras, nós sabemos aí que temos mais de 20 milhões aprovados, a gente pode buscar esse recurso, uma das principais linhas de financiamento das secretarias de Estado, dos ministérios, são com construção, então eu vejo com bons olhos essa possibilidade, estaremos lutando juntamente aí com as forças do Poder Executivo para que a gente possa contemplar a população com um local adequado para atendimento. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Gostaria que, antes de nós irmos para a ordem do dia, destacar que amanhã o prefeito Loreno Tolardo estará recebendo um prêmio na Assembleia Legislativa pela iniciativa de Quatro Barras se tornar uma cidade inteligente. Sabe, um projeto muito interessante. Nós tivemos, eu e o vereador Rato, o ano passado, em Brasília, né, buscando esses conhecimentos, e trouxemos até o prefeito que aderiu, apesar de ser um projeto complexo. A princípio parecia algo impossível, mas o prefeito realmente se interessou, o Levi também correu atrás como secretário, e amanhã o prefeito estará recebendo esse prêmio que contempla, na verdade irá contemplar aqui para a nossa cidade, a questão da tecnologia dentro da nossa cidade, com as questões da iluminação pública, lâmpadas em LED, questão da energia solar para os prédios públicos, internet grátis,
em locais públicos. Então, conversava ainda pela manhã com o prefeito, que nos falou que em janeiro próximo, esse projeto já estaria indo para uma licitação. Então, aqui, agradecer, parabenizar o prefeito Loreno Tolardo por ter acreditado nesse projeto, e entre todos os municípios de Quatro Barras, os municípios do Paraná, os 399 municípios, apenas 31 municípios vão contemplar esse projeto, e Quatro Barras está entre esses municípios. Parabéns ao Executivo Municipal e ao Legislativo também, que deu um pontapé inicial para que esse projeto se tornasse uma realidade. Nós vamos para a nossa ordem do dia, com a leitura, discussão e votação da emenda modificativa número 1 de 2022 ao projeto de lei número 33 de 2022, de autoria do vereador Antônio César Creplive. Altera o programa 21, 22 e 32 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do projeto de lei número 33 de 2022, metas e prioridades para exercício financeiro, da autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para exercício financeiro de 2023 e da outras providências, para que passe a vigorar nos termos da presente anexo. Projeto em discussão? Somente a título, acredito que como vereador que propôs a emenda não está aqui presente, e para conhecimento da população, o que está sendo proposto aqui é uma reestruturação de verbas entre as secretarias de infraestrutura, obra e as subprefeituras, né? Então, está sendo aumentado um pouco de recurso da subprefeitura do Menino Deus e da Borda do Campo, o que eu particularmente acho extremamente necessário, uma vez que já tem uma estrutura grande e não faz sentido não ter dinheiro para que os secretários possam executar serviços. Se é para ter a subprefeitura, que ela funcione. Se me permite, já que você falou isso, me lembrei agora que na ocasião fui contra a abertura de mais uma secretaria, mais uma subprefeitura no Menino Deus. Voto vencido, a secretaria está lá, nada mais justo que então coloque dinheiro para trabalhar, porque senão é só um cabide. Sim. Né? Então a emenda tem sentido por causa disso, que se está lá a subprefeitura na Borda, está lá a subprefeitura no Menino Deus, que o recurso vá para lá para que o secretário possa administrar e tocar. Senão, como falei, vira um cabide e não adianta a secretaria lá. Então, se a emenda é essa, tem sentido, né? Se me permite, vereador, me lembro de que várias as vezes estive cobrando tanto o secretário do Menino Deus quanto da Borda do Campo, e, de certa forma, a resposta que a gente sempre obtinha é que faltava recurso específico para executar, que dependia da outra secretaria, da infra, da obras, para que enviasse material, que disposse de um maquinário, algo nesse sentido. Eu acho que se é para ampliar esse olhar, que realmente a gente tenha, até para que a gente possa cobrar. Né? Tem um recurso específico lá, tem um orçamento um pouquinho maior. Acho que era até injusto antes a gente cobrar, de certa forma, né? Porque um orçamento que quase não pagava folha de pagamento. Então, como é que a gente vai cobrar sabendo que não tinha dinheiro? Porque a gente tem que ser consciente. E dar a ferramenta de trabalho, dar condições de trabalho é o primeiro passo para que realmente os serviços possam ser executados e automaticamente a gente possa desempenhar o poder de fiscalização e cobrança. Muito bem colocado. Poderia deixar de comentar também, porque a Secretaria de Infraestrutura, hoje, que tem a responsabilidade de estar zelando pelo centro e alguns bairros mais retirados, tem um orçamento enorme, enquanto bairros muito grandes do nosso município, como Borda do Campo e Quatro Barras, o secretário tem que estar se batendo para trabalhar com orçamento minúsculo. Então, nada mais justo do que essa indicação do projeto. Nesse momento, colocamos o projeto em votação. Emenda aprovada, com 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Vamos fazer agora a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 33 de 2022, de autoria do Poder Executivo, com ou sem emendas. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Projeto de lei em discussão. Projeto de lei em votação.
Projeto de lei aprovado em primeiro turno, com 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 43, de 2022, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal no município de Quatro Barras e fiscalização e dá outras providências. Projeto de lei em discussão. Projeto de lei em votação. Projeto de lei aprovado em primeiro turno, 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 45, de 2022, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de 715 mil ao orçamento geral do corrente exercício e dá outras providências. Projeto de lei em discussão. Senhor presidente, Tarde. eu quero aproveitar aqui a presença dos contadores e dizer, na gestão passada, o quanto era difícil até aprovar um projeto de crédito adicional. Os vereadores de oposição pediam vista, os vereadores de oposição queriam reduzir o índice que o prefeito tinha de possibilidade de fazer isso por decreto. Era complicado. Diferente dessa gestão, diferente de eu como vereador de oposição, que não trato de picuinhas, não trato de ignorâncias do vereador aqui, de segurar projeto, de não votar. É apenas um projeto de crédito adicional que passaria normalmente, que na gestão passada, com os vereadores de oposição que aqui tinham, não era assim que funcionava. Só um comentário. Assim mesmo porque não tem sentido, né, vereador? O prefeito tem os valores à disposição, só está mudando de uma rúbrica para outra para que seja administrado da melhor forma. Estou bem. Projeto de lei em votação. Projeto de lei aprovado em primeiro turno, com 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Nosso último projeto de lei a ser votado hoje é a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 46 de 2022, de autoria do Poder Executivo. Altera a Lei 907 de 2015, que dispõe sobre o Sistema Geral de Classificação do Cargo, Sistema Geral de Classificação de Cargos do Poder Executivo Municipal, fixa o número de vagas, níveis de vencimento e dá outras providências. Projeto de lei em discussão. Senhor presidente, projeto de lei em questão, acredito que hoje eu, como tenho o prazer de ser servidor público e trabalhar ao lado dos nobres contadores, me lembro de ter escutado desde sempre esse anseio, né, dessa equiparação, de que, de fato, estavam sendo prejudicados pela falta da equiparação. E eu acredito que receber esse projeto hoje, além de a gente tornar esse sonho realidade por parte dos servidores, é realmente olhar com atenção para o servidor. Como sempre costumo dizer, que não é somente a questão remuneratória que perfaz um incentivo, uma forma de valorização, mas só o fato de ter escutado os servidores, ter buscado uma medida para realmente trazer esse atendimento da demanda, demonstra que houve valorização por parte de vocês. Tenho certeza que vocês são merecedores do atendimento dessa demanda, até porque, mesmo estando não satisfeitos por não estarem sendo atendidos anteriormente, nunca deixaram de cumprir com o seu papel, nunca deixaram de cumprir com o que de fato é de vocês de responsabilidade, o que demonstra que de fato estão para servir a população, estão cumprindo com o serviço público. Meus parabéns pelo trabalho que vocês fazem no dia a dia e contem sempre com o nosso apoio. Eu quero, na justificativa desse projeto, o Executivo coloca que é uma luta dos contadores aí, ocupantes do cargo de contador, desde 2016, através de um processo administrativo, já o 3528, lá de 2016, em conjunto com procuradores e em conjunto com motoristas da classe B.
Concordo com o Caio, sou servidor público, acredito que toda gestão tem que valorizar o servidor público, somos nós que estamos lá, que damos, apesar de às vezes o servidor público ele ser muito denegrido, mas eu como servidor público sempre dou o melhor de mim, faço o meu melhor trabalho e não é por causa de um ou outro que a gente mereça todo mundo receber o mesmo crédito ou descrédito. Mas é de grande valia esse reconhecimento a vocês, mas faço apelo aqui para o Executivo, já que a justificativa no projeto também tinha outras classes que também atendem as outras classes. Por que o motorista de classe B também não está sendo atendido? Por que o procurador, então, também não está sendo atendido? Então, que atenda a todas as classes. Merecido aos contadores, merecido a todos. E quero só salientar aqui que o índice de pessoal está a previsão assim para fechar o ano em 52,77. Em 2023, lá para 53,60. Quase próximo do limite prudencial. Então, que valorize os servidores de carreira e que diminua os comissionados, para reduzir o índice e também cumprir. Porque qual empresa sobrevive hoje com 54% do seu orçamento só para pagamento pessoal? É difícil de administrar o município dessa forma. Então, que o Executivo tenha consciência de valorizar, sim, o servidor, mas também reduzir o gasto com o pessoal, com a quantidade de comissionado que contrata. Seria isso, senhor presidente. Muito bem. Gostaria também de parabenizar e conversar ainda pela manhã com o prefeito sobre esse projeto e a sensibilidade que ele teve de reconhecer um direito que vocês têm, que os contadores têm, já vem brigando há algum tempo. De fato, o que o vereador Leno colocou é importante, porque outras categorias também têm os seus direitos e, com certeza, vão continuar brigando por eles, assim como vocês fizeram. E parabéns por essa luta, porque só se conquista alguma coisa lutando. Ninguém consegue nada de graça. As coisas de graça não prestam, não servem. A gente sabe a luta que é chegar aqui, os vereadores estão aqui, sabe a luta que é ocupar uma cadeira dessa aqui, a dificuldade que é, assim como a gente sabe da dificuldade que cada servidor tem, cada categoria tem para conquistar os seus direitos. E vocês, contadores, depois de muita luta, acabaram conquistando. Então, meus parabéns a todos vocês que merecem, a classe trabalhadora, competente, que eu conheço as pessoas não só como contadores da prefeitura, mas conheço pessoalmente praticamente todos vocês. Eu gostaria de parabenizá-los por essa conquista e que continuem exercendo esse trabalho de forma excelente que vocês têm feito dentro da Prefeitura Municipal. Nesse momento, nós colocamos o projeto de lei em votação. Muito bem, projeto aprovado em primeiro turno, com 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Gostaria, senhores vereadores, hoje nós estamos com o nosso novo formato aqui de sessão, mas quebrar um pouquinho o protocolo e convidar a Rita, que está aqui, chegou um pouquinho atrasada, né, Rita? Em virtude de ter perdido um ônibus, conheço a Rita, o trabalho da Rita, as dificuldades da Rita. A Rita tem um convite para fazer para todos aqui, eu gostaria de dar essa oportunidade de, por 3 minutos, Rita, você está fazendo uso da palavra aqui no plenário. Ontem nós tivemos o dia da conscientização negra, então a Rita quer fazer um convite a todos. Boa noite aos vereadores, aos senhores vereadores, senhora vereadora. Boa noite a todos. Hoje eu vim aqui para falar a respeito do dia de ontem, que foi o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. E é uma questão que a gente ainda tem que colocar em pauta, né? Porque muitas vezes o Dia da Consciência Negra ela não é entendida por algumas pessoas. Então, a questão do Dia da Consciência Negra ela não é uma questão só para negros, mas também para as pessoas não negras, não pretas. É uma questão para todos. O que significa a consciência? A consciência
é que nós temos que começar a refletir, começar a falar, começar a colocar em pauta, principalmente entre os políticos, entre as pessoas que também precisam começar a falar. Não torcer o nariz, não fingir que nada está acontecendo, porque o racismo está aí. A gente não está aqui para brigar, a gente não está aqui para fazer a separação. A gente quer igualdade, somente isso, ser reconhecido. Não ser julgado pela cor da sua pele, mas sim pelo caráter. Porque tem muitos negros que têm, sim, competência. Tem muitos negros que são capazes. Inclusive, eu quero deixar registrado aqui, eu não sei se vocês repararam, na gestão passada, pela primeira vez, teve um secretário negro na gestão. Não que eu esteja desvalorizando a gestão de hoje, mas isso mostra que algumas pessoas começam a reconhecer, não pela cor da pele, mas sim pela competência e pela capacidade. E outra, que eu quero fazer um convite a vocês. Dia 27 vai ser o dia, vai ter um evento alusivo do Dia da Consciência Negra. Eu ainda não estou com os convites, eu queria muito estar entregando os convites hoje a vocês. E os políticos, por favor, vereadores, comecem a pensar nessa causa. Professor Leno, né, algumas pessoas que comecem a pensar nessa causa da desigualdade racial. Porque muitas vezes parece que finge que está tudo bem, mas a gente sabe que não está bem. O racismo estrutural, eu acho que a maioria das pessoas não sabe o que é racismo estrutural. Mas se vocês começarem a pesquisar, a começar a esticar um pouco mais o pescoço e a começar a entender o processo, eu tenho certeza que muita gente vai começar a entender. Quando a gente fala que sofremos racismo, não é mimimi, não é vitimismo, é uma verdade. Só quem é preto sabe. Tem algumas pessoas que abraçam a nossa causa, mas essa causa tem que ser para todos. A consciência negra não é só para pretos, e sim para brancos também. Então, quando a gente fala sobre consciência negra, não pense que é só para nós. Vocês também fazem parte dessa consciência. Algumas pessoas têm umas dificuldades para poder entender algumas questões. Basta conversar, basta perguntar. Não tenha medo. Vocês não precisam ter medo. E eu sinto que, muitas vezes, as pessoas têm medo de perguntar alguma coisa, têm medo de falar, têm medo de se expressar. Quando algumas pessoas falam consciência humana, a gente só vai começar a parar de falar sobre consciência negra a partir do momento que as pessoas começarem a entender o processo. Aí, sim, vai começar a ser consciência humana. Até então, não. Eu vejo muitas pessoas que referenciam Martin Luther King, fala do Martin Luther King, fala de frase do Martin Luther King, mas por que só o Martin Luther King, sendo que ele é um americano? E o nosso rei, que foi o dia de ontem, Zumbi dos Palmares? Alguém sabe a história dele? Mas do Martin Luther King sabe. Vocês sabem que nos Estados Unidos, no 2º ou no 3º mês de janeiro, é feriado lá também, mas ninguém questiona. Quando é referenciado ao Brasil, todo mundo tem alguma crítica para falar. Mas agora eu acho que já está na hora de vocês começarem a entender o processo. Muitas pessoas ficam bravos, ficam constrangidos quando eu resolvo falar, ou quando algum outro preto resolve falar. Não deixe ele constrangido. Escute o que ele está falando. Comece a prestar atenção e a pesquisar. Porque, muitas vezes, as pessoas não preferem distorcer, preferem virar a cara, preferem torcer o nariz, do que começar a debater sobre o assunto. E, para terminar, e tem uma pessoa que está me ajudando a organizar esse evento, que eu fiquei completamente admirada. Ela é uma pessoa que tem uma mente muito aberta. Eu fiquei muito feliz de saber que eu pude contar com ela, que é a primeira-dama do vice-prefeito, a Adriana Mocelin. Ela é uma ótima pessoa. E, olha, ela é branca. E ela tem uma mentalidade incrível. Se vocês soubessem como é bom ter pessoas assim ao nosso lado, quando eu falei, Adriana, eu quero fazer o evento. Vamos,
vamos fazer esse evento. Vocês merecem, vocês têm esse direito desse espaço. E a gente conversou muito a respeito sobre a desigualdade racial, sobre o racismo, que a gente precisa falar, sim. E os vereadores também já está na hora de começarem a pautar sobre esse assunto, principalmente as escolas. Outra pessoa também que eu quero agradecer é o prefeito Loriano Tolardo, porque não são todos que abrem esse espaço para poder estar a gente promovendo esse evento. E dia 27 de novembro vai ter o evento alusivo ao Dia da Consciência Negra. E eu espero contar com todos os vereadores e com vocês também, para a gente estar lá conversando, para a gente estar lá entendendo um pouco, para a gente estar refletindo. O Dia da Consciência Negra não é para ficar debatendo, ficar discutindo, sim para refletir sobre o assunto. Então, fica aqui o meu convite a todos e eu agradeço pelo espaço que o presidente me deu aqui. Obrigada. Obrigado, Rita. Nós que agradecemos aí as tuas considerações e pode ter certeza que os vereadores aqui têm a ciência da importância desse assunto, inclusive se é debatido muito e algumas coisas são colocadas também para que a gente possa amenizar essa situação de racismo que infelizmente é uma realidade no nosso, não só no nosso país, mas no mundo todo. Senhores vereadores, alguma consideração final? Senhor presidente, Vontade. eu quero, a respeito do que a Rita falou, né? Eu já estou aqui com o convite. Eu recebi hoje na escola lá uma dos integrantes da banda que vem fazer o show no dia 27 e uma das exigências ou da particularidade desse show, eles vão fazer uma oficina na escola no dia 25. Então, no dia 25 de novembro, das 14 às 17 horas, os integrantes da banda vão estar fazendo lá uma oficina com os alunos do André Andreatta, alunos do ensino médio, e também da comunidade. Então, fica aberto aqui o convite para quem queira participar da comunidade de Quatro Barras, aí, né? O convite ele vem lá como o som do MOVE e a música negra nas escolas estaduais. Então, eles vão fazer 3 oficinas com os alunos que estão lá, e esses alunos também estarão convidados, e se quiserem participar do evento que vai acontecer daí no dia 27, das 14 às 18, lá na Praça Raulino. Então, eu já venho, Rita, desde há 2, 3 semanas atrás, em conversa com o pessoal das bandas lá, e tentando incentivar os alunos. Até falei para ela, pedi para que alguém da banda fosse hoje lá, porque só o meu convencimento não estava conseguindo atingir os alunos com que participassem. Então, hoje o rapaz veio, fez uma fala diferente, com mais propriedade da música, do que eles trabalham, e daí estamos lá com uma lista, tomara que nossos alunos queiram participar. Última consideração, senhor presidente, eu iria falar sobre a questão do dia de ontem, sobre o dia da conscientização negra, mas sabendo já que a Rita estaria falando aqui, não quis adiantar a fala dela. Eu acho que a gente falar sobre conscientização negra, eu acho que é um ato que ele é diário. A importância do dia ele é extremamente necessário para que a gente desenvolva os movimentos. Fica meu reconhecimento a esse movimento realizado. Estarei presente, certamente, mas eu acho que nós temos que trabalhar num ponto que é extremamente importante, que é um processo educacional. Nós temos que educar as pessoas para que elas respeitem de forma igual as raças. A cultura negra ela tem que ser, sim, valorizada, da mesma forma que eu sempre vou valorizar as demais culturas. Mas, infelizmente, os dados nos dizem que somos nós, as pessoas pretas, as que mais são vítimas de racismo. Isso não é um vitimismo. Eu me considero uma pessoa extremamente realizada, não me equiparo a nenhuma pessoa, mas reconheço o meu valor e acho que minha cor de pele não deve ser motivo para que eu seja diminuído nunca na vida. E é isso que eu trabalho com meus filhos. Tenho 2 filhos de raça negra e que eu tenho certeza que, infelizmente, terão que ser orientados a trabalhar com racismo. É triste a gente ter que dizer que hoje uma criança de 8 anos e um de 2 terão que lidar daqui a um tempo com a discriminação de que eu não quero brincar com você porque você é de raça negra.
E só vamos trabalhar com isso, só vamos ter uma evolução se a gente tiver educação. Se a gente não ensinar as pessoas a respeitarem a raça humana, respeitarem as culturas, respeitarem de fato o ser humano, nós vamos ter 300 anos de Dia da Consciência Negra sem nenhum tipo de evolução. Então, mais uma vez, meu reconhecimento por essa atitude, Rita, de trazer a escola que está lá em formação, essas crianças, adolescentes que estão se conscientizando de fato do seu papel dentro da sociedade, da importância das suas atitudes. Gostaria de aproveitar o ensejo para fazer um convite a todos vocês. Amanhã estaremos às 19 horas aqui na Câmara de Vereadores, recebendo uma palestrante que vai falar sobre o benefício BPC Loas. Sabemos da dificuldade que as pessoas têm de acesso a esse benefício assistencial por N questões. Primeiramente, pela falta de conhecimento dos trâmites administrativos, o qual o INSS, de certa forma, dificulta o acesso das pessoas. E a nossa intenção é trazer conhecimento, trazer uma consultoria através de advogados que têm pleno conhecimento e atuam em causas de forma gratuita. É um projeto que já é desenvolvido em várias organizações não governamentais em Curitiba, principalmente as ligadas ao autismo, e que a idealizadora desse projeto se propôs a estar aqui com a gente amanhã, fazendo essa fala e prestando a consultoria, tentando melhorar o acesso a esse benefício por todos os cidadãos. Então, se você conhece alguém que tenha na sua família alguma pessoa com deficiência, tenha mais de 65 anos, seja acamado ou tenha condição de saúde distinta, peça para que ela procure amanhã aqui. Tenho certeza que vai ser de grande valia e que a gente pode contribuir com o acesso a esse benefício social tão importante e tão necessário para as famílias. Seria isso, senhor presidente. Muito bem. Obrigado, senhores vereadores. E, encerrando esse assunto, né, não tem como a gente mudar esse mundo, eu não vejo outra forma a não ser através da educação. E não são só os professores que são responsáveis. Nós, pais, dentro de casa, sendo brancos, negros, pardos, é que temos que ensinar que não existe diferença entre a cor de pele, que somos todos seres humanos. Muito bem, senhores, antes de encerrar, gostaria de avisar que hoje tem um jogo no campeonato municipal, aqui da secretaria, dos servidores, servidores, e o time da Câmara vai estar jogando contra o time do prefeito, 9h30. Então, os funcionários da prefeitura que estão aqui hoje, se observarem o prefeito amanhã chegar mancando... Os contadores têm que torcer para nós lá, né? Os contadores têm que torcer para nós. Vocês observarem amanhã o prefeito chegar mancando, chegar meio quebrado, não admirem que hoje não vai ser fácil a peleia. Ginásio do Jardim Menino Deus. Ah, não, a Luiz Tolardo hoje, né? Luiz Tolardo, é verdade. Então, 9h30 hoje, né, cara? 9h30, nosso jogo hoje contra o time do Colorado, do prefeito. Muito obrigado, senhores vereadores, vereadora, pessoal que nos acompanhou aqui nesta sessão, o público que nos assistiu de casa, e não tendo mais nada a ser discutido ou votado, eu declaro esta sessão encerrada.